dia, pessoal! Estamos aqui mais um dia todos juntos. Bom dia! Bom dia, paz e alegria para todos. Bom dia, turminha! Bom dia, turminha! Bom dia! Bom dia, turminha! Que sejam bem-vindos. Muita paz no coração de vocês. Bom dia a todos, bom dia para essa equipe linda, bom dia para todos. Hoje, não sei se vocês repararam, nós estamos um pouco diferentes aqui em cima, tá vendo? Já temos a marquinha do Manuel Felipe, e nós estamos aí tentando ajustar para ficar mais bonitinho para todo mundo. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, nós estamos aí felizes de estarmos juntos, nem que seja virtualmente, né? Agradecer muito a equipe de trabalho do Dr. Bittencourt, que fica sintonizada com a gente, fornecendo energia, nutrição para a equipe do Dr. Bittencourt poder trabalhar. E todos nós que fazemos parte dessa equipe também nos nutrimos com essas emanações maravilhosas dessa equipe do Dr. Bittencourt. Estamos muito felizes de poder estar aqui. Queria mandar um abraço especial para o Harvey, meu amigo querido, que eu não via, tinha meu colega de 40 anos atrás. Eu não gosto de falar essas coisas, não fico parecendo que eu tenho mais de 40, mas eu queria dar um abraço especial para ele. Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos ver a lição de hoje. Olha só, então nós temos hoje a vinha de luz, no capítulo 9, a luz segue sempre. Como o Fausto já falou antes, né? Mas vamos lá. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Vai comentar o Emmanuel, né? A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina, invisível ao olhar comum dos homens, se manifesta, suas gloriosas mensagens. Vou ler de novo, ficou mal lido isso aqui. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e, ainda hoje, são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Ok? Essa foi o texto, então, vindo por Emmanuel. Vamos voltar aqui no início, para a gente voltar a falar de cada parte, para a gente poder fazer umas reflexões a respeito. Tá bom, gente? Espera, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltado, vamos lá. Muito bem. Agora eu vou pedir à minha querida Patrícia para ela poder comandar aqui, eu fico trocando só os slides, né, que aí fica bacaninha. Vamos lá. Vamos ler aqui. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Isso está em Lucas 24:11. Seria interessante entendermos, como sempre, Emmanuel, quando há necessidade de contextualizar o versículo, né, ele assim o faz. Mas como ele vai narrar, ele vai citar a presença de Pedro depois, para entender que houveram poucos Pedros, é importante a gente ler o que antecede esse versículo para a nossa compreensão. E Lucas primeiro, ele conta foi a questão relativa à ressurreição do Cristo, quando as mulheres foram até o seu túmulo e lá nada encontraram. Então, assim, começa assim, Lucas 24:1. E no primeiro dia da semana,
muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E no 9, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram essas mulheres, né? Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Aí no 12, ele completa assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Muito bem. Então, o que ele quer dizer, como é interessante entender, qual que é a circunstância em que as palavras pareciam às pessoas que ouviam desvarios, né? Então, elas acabavam de dizer que, olha, Jesus não está no sepulcro, né? E delas, então elas narraram, então, que anjos disseram: como pode buscar um vivente entre os mortos? Veja, toda a leitura do Evangelho, todo o Evangelho, isso não sou eu, estou repetindo como um aprendizado que eu tive, né? Do Celestino, né? Como é que ele chama? Celestino, enfim, um especialista no Evangelho do Espiritismo, né? Do Espiritismo. Vou lembrar o nome, se alguém lembrar, por favor, passe para mim. Eu sei que ele chama Celestino. E ele fala o seguinte, que o Evangelho sempre deve ser lido e olhado sob o ponto de vista do contexto histórico e sobre o seu aspecto simbólico. Então, veja, na hora que ele vai até o sepulcro, ali ele está buscando no sepulcro os mortos, né? Mas elas foram em busca de Jesus. Ele disse: como pode buscar viventes entre os mortos? Jesus não havia morrido. O que havia perecido era o corpo de Jesus que foi entregue aos pecadores, mas Jesus estava vivo. E essa situação que é exteriorizada como a materialidade da presença ou não do corpo físico de Jesus tem, né, podemos analisar, já que é de livre interpretação, de que tem um caráter simbólico de que, efetivamente, Jesus, a essência de Jesus, a alma de Jesus, é imperecível, ela não morre. Não adianta buscar entre os mortos Jesus, porque ele ainda vive, né? Então, veja, quando ela traz essa comunicação vindo dos anjos, ou seja, de alguém que não está encarnado, ou seja, uma mensagem vinda de um outro plano, né, para dizer que Jesus continua vivo, eles não creem. Parecem desvario, falta de senso, loucura. Como é que você pode dizer uma coisa dessa, né? É isso que lhes parece. Mas, veja, aí nós vamos reportar até, como ele está dizendo, né? E não creram. Continuando com o que Emmanuel falando, só para a gente dar prosseguimento, vamos lá para a gente chegar nesse ponto que eu queria comentar. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. Então, veja, toda vez que existe alguma coisa em que a natureza, veja, a gente está tratando da natureza, ele está dizendo que é natural. Ele não está dizendo que são expressões sobrenaturais. Sempre que a natureza divina e invisível. Aí, então, ele está colocando, não aqueles aspectos que são materiais, são pertencentes à natureza, mas existem os aspectos espirituais que também são naturais, né? São naturais, então eles não são caracterizados, não a compreensão mais profunda, como algo extraordinário, mas sim algo de ordinário. A questão é que ela é invisível. Invisível sob o ponto de vista das percepções materiais do homem. E quando ele se situa notadamente em si das suas sensações materiais, aquilo que é natural,
e se manifesta de forma que não seja perceptível as suas sensações materiais, soa como desvario. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor, ainda mesmo nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Não é verdade? Então, veja, por que ele fala divina e invisível ao olhar comum dos homens? Manifesta gloriosas mensagens. Porque existem manifestações que são naturais, no entanto, são praticamente invisíveis, mas não causam tanta perplexidade ou esse afastamento, porque às vezes correspondem aos interesses materialistas de quem as escuta. Veja, a pessoa quando chega para uma cartomante, a cartomante fala assim, não, você vai fazer uma longa viagem, eu vejo que você é uma pessoa incompreendida, que usa os jargões usuais, né, de ilusão, vamos assim dizer, né, vejo uma viagem na sua vida, vejo que você é uma pessoa incompreendida, que já sofreu muito por incompreensão, por não perceberem o seu amor, e aí, evidentemente, é soprado sobre ela, através da sua mediunidade, eventualmente, né, situações que se observam materialmente, aquilo torna não uma perplexidade como um desvario, mas torna para aquela pessoa algo que ressoa, o que tem eco, que sintoniza com os interesses egoísticos, os interesses mesquinhos que ela tem. Então, aquilo ali não lhe causa. Ela fala, que bom, porque atende a nossa necessidade excepcional, a nossa necessidade. Mas quando, né, essas manifestações são invisíveis, mas são divinas e trazem mensagens, manifestam suas gloriosas mensagens, ou querem trazer algo mais profundo, algo que toque, né, a espiritualidade do indivíduo, ou que seja de real valor para o desenvolvimento do espírito eterno, naturalmente, isso vai contradizer as suas disposições materialistas, que naturalmente, normalmente, são muito egoístas. Se uma mensagem vai dizer, olha, a morte não existe, que foi a mensagem que Kardec ouviu quando perguntou quem sois vós, ele disse, a morte não existe, somos a alma daqueles que viveram entre vós, né? Dos humanos, das pessoas que... Para algumas pessoas, isso tem um significado insuportável. Insuportável. Como eu posso crer, né? Como eu posso ficar confortável nas escolhas que eu faço diariamente, se eu não tenho como crença, como fé, de que haverá um momento em que irei descansar, em que eu deixarei de existir? Olha que coisa difícil. Como eu vou conviver com meus próprios pecados, ou, né, com minhas próprias imperfeições, se eu terei que haver com elas em algum determinado momento, sem os recursos da materialidade do qual faço uso para me sustentar? É insuportável. Por isso que é muito difícil, às vezes, você ver uma pessoa exclusivamente materialista que tenha crença, ou que tenha confiança, né, para não dizer crença necessariamente, nesse aspecto objetivo e natural da vida, vamos dizer assim, que não material, da vida invisível. Porque na vida invisível, veja, eu sou uma pessoa extremamente rica, que abuso demais das pessoas, né? Exploro muito a boa-fé das pessoas, engano as pessoas, né? Engano pessoas talvez mais pobres, pessoas com mais... Né? Não me importo muito com a necessidade delas, contrariando essencialmente a lei áurea de amor de Jesus, né? A lei áurea, diga assim, a lei de ouro, a principal, a ordenadora de todas as leis, que é amor ao próximo. Mas eu contradigo isso, mas eu sou suportado no mundo materialista com recursos que me deixam isentos de, vamos dizer assim, de dar contas a isso que eu faço. Se eu faço isso, e ao mesmo tempo eu acredito, eu tenho confiança de que a vida não acaba, em que eu continuarei vivendo sem a materialidade do meu corpo e dos meus recursos, isso para mim seria insuportável. Se eu tenho consciência que eu estou transgredindo leis, né? Se eu tenho consciência de que eu estou transgredindo a lei, que eu estou fazendo mal a outra pessoa, para que eu consiga, de alguma forma, ter algum tipo de sossego, eu não posso acreditar que eu teria que prestar conta sobre isso. Então, é mais confortável, né, que eu acredite e trate como perplexidade aquilo que contraria o meu conforto. Então, eu trato como perplexidade as mensagens gloriosas, né, das manifestações divinas e invisíveis. Quando eu olho para isso, eu falo, isso não me convém.
Né? Eu falo, quer ver? Ele vai continuar, vamos pegar aqui, ó. Ele continua aqui, ele fala, as mulheres devotadas que foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores. Então, veja. Vou ler toda a frase, depois a gente volta. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Então, veja. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores. Então, sempre há. Nós estamos lembrando aqui o que nós ouvimos agora há pouco sobre a necessidade do trabalho, lembrado pelo Fausto, né? Necessidade de trabalho, prece, amor. Então, mulheres devotadas que fizeram romaria, quer dizer, se rumaram, movidas pelo amor, buscando ao túmulo do mestre, ainda acreditando, vamos dizer simbolicamente, que houvesse ali um corpo a ser tratado na materialidade, e descobriram que não, que ele continua vivo, dando um aspecto simbólico de que não se busque os mortos, busque os vivos, né? Então sempre haverá sucessores, haverá aqueles que buscam o mestre. E quando se fala buscar o mestre, a gente fala assim, vou buscar o mestre. Menino, busca ali um pão para mim. Não. Buscar o mestre, a gente não tem esse sentido material, objetivo de ir lá e pegar uma coisa, o fetch, né? Catch, não é isso, não, fetch, something. Não. A ideia de buscar as suas condutas que sejam em sintonia com aquelas exemplificadas com o mestre. Então, elas se propõem a fazer isso. Não é que elas se propõem a fazer isso e constatam, né? Através das suas vivências, através dos seus estudos, através da análise mais profunda e comprometida das palavras de Jesus, né? Quando elas vêm trazer para aqueles que talvez Pedro ali possa ser representado, para a racionalidade, para aqueles que vivem, não vou dizer que Pedro seja isso, mas trazer para o mundo, né? Traz para o mundo, para os homens, esta realidade dessa natureza divina das coisas, no conforto que se encontram, poucos se colocam no papel de Pedro, ou daqueles que querem buscar e se comprovar, verificar efetivamente, utilizando de razão, utilizando de raciocínio, utilizando de todos os recursos que ele tem para poder comprovar isso. Então, nós temos duas situações assim. Estou lembrando da lição 7, em que ele fala, que no texto que nós olhamos, havia o seguinte, que ele falava que essa confiança em Deus, ela transcende os judeus na sua formalidade e os gregos na sua racionalidade, né? Então, vamos pensar, quando as mulheres, em devotação de amor, e as mulheres aí representam a questão do sentimento, das percepções, que são naturais, mas não são de ordem objetiva ou material, e buscam isso e vêm relatar, poucos homens, ou como Pedro, têm a disposição de buscar esse entendimento da natureza invisível das mensagens divinas, ou da realidade invisível, que é natural, né? Para poder constatar e trabalhar junto com isso. Então, por isso que ele diz, poucos, raros, são muitos raros os Pedros. Haja vista a realidade de hoje, que hoje nós temos, assim, com a quantidade de fenômenos, com a quantidade de informações que já se tem do mundo espiritual e dos fenômenos do mundo espiritual, como materializações, como informações, como esse intercâmbio que o espiritismo já estabelece na base da sua estrutura, né, que é a comunicação com os espíritos, e nesse processo seguir Jesus, poucas instituições de ordem científica se dão o trabalho de estudar isso. São raros os Pedros que buscam esse entendimento através da racionalidade. Nós encontramos isso no meio espírita, né? O meio espírita, olha, passado quantos séculos, foi necessário que houvesse um aprimoramento da racionalidade, da percepção humana, um amadurecimento para que ele pudesse ter condições de buscar isso. Quem que é o símbolo maior disso, missionariamente? Allan Kardec, que representava sobre todos os aspectos, vamos dizer, esse aspecto grego da racionalidade, do estudo, do conhecimento, da comprovação científica, ele era desse meio. Quando as mulheres, vamos assim dizer, ou quando fala mulheres, quando falando aquelas pessoas que viam e percebiam as mensagens, né,
do invisíveis, das manifestações divinas, através dos espíritos que manifestavam, e vieram trazer, o que eles falavam? Ah, isso é diversão. Se as pessoas se interessassem, como saiu um determinado jornal, se interessassem menos pelas mesas, como Marx parece que falou, pelas mesas girantes, se cuidassem mais da economia, o mundo estaria melhor, né? Mas houve, então, aquelas pessoas que se comoveram, que perceberam isso e trouxeram. E aí Allan Kardec foi como Pedro, foi lá verificar. E nesse verificar, ele estudou profundamente, ele trouxe toda a sua gama de conhecimento, todo o seu rol de conhecimentos exercitados, desenvolvidos, né, de valores de conhecimento, e aplicou para poder analisar aquele aspecto. E o que ele observou, que se tratava, pela comunicação que estabeleceu, de um fenômeno natural. Natural. Então, até mesmo ele, que a princípio achava que se tratava de um charlatanismo, por quê? Porque por diversas vezes as pessoas utilizam usando até mesmo de certo magnetismo pessoal, essas questões, de trazer verdades inacessíveis ou supostamente inacessíveis como algo sobrenatural para exercer poder sobre as demais pessoas. Né? Se nomeiam com poderes extraterrestres, né? Sei lá, não é extraordinários, né? Sobrenaturais, vamos assim dizer, para poder exercer um determinado poder de dominação sobre os outros, ou buscar coisas de interesse próprio, para poder acumular riquezas, por exemplo. Né? Eu tenho a capacidade de fazer isso, e nós temos exemplos claros. Então, ao longo da história, nós tivemos pessoas que buscam isso pela percepção da realidade divina, embora invisível. Mas poucos são aqueles que, no caso Pedro, aí vamos dizer, representa até a parte masculina, a parte de dominação, a parte da racionalidade. O grego se dispõe a ir e comprovar, e estudar e estabelecer. Qual que é um conforto maior que as pessoas têm a respeito disso? Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. Então, veja. Vai dizer assim que a manifestação dos espíritos é invenção de Allan Kardec? Ou eles ficaram caladinhos até lá, né, 1850 e poucos, foi quando Allan Kardec começou, 1849, se eu não me engano, eu não sei bem a data, meados do século XIX, foi, não, agora nós vamos começar a fazer as mesas girar. Sempre se manifestaram em todos os tempos, médios sempre houve, né? Sempre houve mediunidade. A questão era como aquilo era tratado, as pessoas não tinham ignorância, às vezes eram utilizados com os recursos que elas tinham, com os informes que elas tinham. Não associavam essas questões, provavelmente, né? Se não com uma certa misticismo, tratando de questões extraordinárias, até que Allan Kardec, pelo amadurecimento da sociedade, teve condição de ser um Pedro, e lá confirmar aquilo que as pessoas percebiam. Olha, as escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Veja, por que isso acontece? Por que isso acontecia e por que isso acontece? Porque durante todos os tempos, e isso a gente comprova hoje, outro dia, eu já repeti isso, eu volto a repetir, uma frase que eu ouvi outro dia, que assim, que eu achei que traduz isso muito bem. A pessoa pergunta assim, você quer ter razão ou quer ser feliz? Aí eu fiquei raciocinando matutando sobre essa expressão, essa pergunta, que não é uma declaração, né? É uma pergunta que demanda uma resposta. Aí eu pensei assim, gente, o que eu quero da vida de fato? Eu não quero com um objetivo, como eu quero viver minha vida? Eu quero viver minha vida tendo razão, somente tendo razão, ou seja, tendo razão significa de que a minha opinião, né? E essa é a conotação, né? Porque eu não estou dizendo ter razão no sentido de ser possuidor da capacidade de raciocínio, razão, raciocínio, lógica, não. Isso já tem, isso é natural vamos dizer, do homem, né? Natural do ser humano, do reino nominal onde nos encontramos. O que predomina é exatamente a razão. Ter razão na conotação de que a maneira com que eu vejo, a maneira como eu concluo a partir das observações colocadas, a minha é a certa. Então, eu busco estar certo nas conclusões que eu tomo. Eu preciso dominar a circunstância. É isso que eu quero? Bem, isso é vamos dizer assim, uma meta impossível. Impossível. Porque eu não domino tudo, eu não sou Deus. Eu sequer sou iluminado.
para poder ter conhecimento de todas as coisas a ponto de levar em consideração, e mesmo no processamento que eu faço, é necessário que eu instale aí outros valores para poder pesar uma coisa e outra. Então, jamais vou ter razão. Então, pensei assim, claro, eu vou ser feliz quando eu tiver razão. Sempre que eu tiver razão, estarei feliz. Então, eu estou feliz quando eu estou orgulhoso, porque, na verdade, eu quero estar acima dos demais. Na equivalência de um sobrenatural, em que eu tenho, né, mais que os demais. Porque eu tenho razão. Se eu tenho razão, o outro não tem. É uma dialética que se estabelece, né? Para que eu tenha razão, é necessário que o outro não tenha razão. Ou se eu quero ser feliz. Aí eu falo assim, o que envolve essa questão de ser feliz? Envolve essa questão de ser feliz a questão de que eu escolho ser feliz. Eu passo a ter a consciência de que minha razão, o meu domínio sobre as questões que envolvem, das quais eu tenho que me viver, eu não tenho domínio sobre todas elas. Então, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz em que eu me estruturo em cima da confiança que eu construo em Deus. Então, para que eu seja feliz, é necessário que eu construa algumas ferramentas. E a primeira delas é a confiança em Deus Pai. Se eu confio que Ele é soberanamente bom e justo, eu entendo que tudo que me chega, embora, né? Já não é mais embora, porque embora, assim, apesar de, né? Eu diria apesar. Já quando não me interessa ter razão, já não é mais apesar disso. Tudo que me chega, sempre chega com o aval da justiça e bondade divina. Com a chancela da justiça e bondade divina. Eu não tenho razão sobre isso, eu não tenho domínio sobre isso. Eu não sei o que levou ali, não é que não me interessa, eu não preciso saber as circunstâncias que me levaram àquela situação, mas na confiança que eu tenho, que é justo e bom, porque está sob os olhos de Deus, eu sei o que fazer a partir daí. Então eu sou feliz, porque o caminho foi apontado. A dificuldade está em superar minhas próprias indisposições, né? Vencer meus próprios egoísmos, meus próprios orgulhos, minhas próprias vaidades, para poder efetivamente confiar na justiça e bondade divina. Mas o grande processo que isso se dá é no momento em que eu começo a acreditar que, olha, ter consciência de que eu jamais terei razão. Eu não tenho razão completa. Em algumas coisas eu posso utilizar melhor raciocínio do que outras, mas nunca o raciocínio será suficiente para ter domínio consciencial sobre quaisquer das circunstâncias que me vêm. Aí o que eu faço? Isso que eu falo. Escolas religiosas deturpam, né, porque elas querem ter razão, elas deturpam as mensagens e aquelas que não convêm, os seus próprios interesses, né, elas descartam. Raras ocasiões em que aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Entende? Olha, eu venho e te trago uma série de informações. Isso não me convém. Como, por exemplo, eu vejo muitas escolas dizendo que pegam uma passagem que fala assim, não conversais com os mortos. Esquecem o aspecto, vamos dizer assim, simbólico. De fato, não se deve conversar com os mortos. Mas quando ele entrou as mulheres entraram na tumba de Jesus, em Lucas, um pouco 9, se eu não me engano, os anjos disseram o seguinte, por que vêm buscar os viventes em local dos mortos? Olha aí. Quando buscamos a intercomunicação com os espíritos, nós não estamos conversando com os mortos. Mortos que simbolizam aqueles que só encontravam vida na materialidade. Então, no momento que eles é tirado da materialidade, eles passam a ser mortos. Aquilo que eu falei no início, aquele que tem todos os recursos. Ele, de fato, quando ele morre, ele vai ficar quieto, achando que tudo acabou, porque ele não tem os recursos que o sustentavam. Até é muito interessante, lógico, eu sei que tem um texto, se eu não me engano, de Freud, que tinha um sujeito, desculpa a minha ignorância, eu quero pegar apenas ideia, em que ele disse textualmente o seguinte, o dia que eu ficar impotente, eu me mato. Ele não via sentido na vida sem a sustentação material da sua potência sexual. Para ele não havia vida após isso, então ele se matava. Quantas pessoas na quebra da Bolsa em 29 se mataram? Porque não viam sentido de não ver os recursos materiais que para eles significavam vida, eles dedicaram tempo para aquilo. Então, toda vez que lhe vem alguma comunicação do invisível e de cunho divino, com certeza
estará no processo envolvendo a pessoa, envolvendo o trabalho dela. Quer ver? Vamos seguir aqui em frente. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. O livro dos Espíritos, né, foi até interessante, conta esse caso na biografia de Allan Kardec, feita, esqueci por quem, não sei se foi aquele mesmo que fez do Chico, falando que, certa vez, quando o Livro dos Espíritos chegou na Espanha, um determinado bispo levou os livros para a praça pública, ateou fogo. Ateou fogo nos livros, foi uma comoção danada, e Allan Kardec estava muito preocupado, o Espírito de Verdade pegou e falou com ele assim, não, preocupa não, né? Basicamente aquilo que nós estávamos relembrando com a Aldinha quando ela falou do SOS, né? Que eu lembrava assim, que é silencia, ora e serve, né? Então, basicamente, foi o que o Espírito de Verdade falou com Allan Kardec, mandou uma mensagem para Allan Kardec, olha, silencia, ora e serve, porque isso vai fazer muito bem para a divulgação do Livro dos Espíritos, porque quanto mais ele teve o caráter de proibido, mais interesse gerou nas pessoas, né? Então, veja, toda vez que a gente traz uma comunicação de real cunho divino, da realidade natural, invisível de Deus, porque Deus é natural, não é sobrenatural, né? É da vida, ele não é uma coisa que é fora da vida, né? Esse barulho foi um gato que entrou aqui na janela, meu amiguinho. As pessoas, mas aquilo que confronta com o que ela tem alimentado, ela prefere, inclusive tem até um termo que eu esqueci, eu fiquei de olhar antes, mas não consegui achar, dentro do estudo da lógica, que tem um termo explícito disso, de uma falácia, o nome dessa falácia, em que você chega e fala assim, olha, você está jogando lixo fora da lata, está caindo no chão. Aí a pessoa, ao invés de falar assim, obrigado, né? Eu compartilho com você o valor de manter o lugar limpo e que o lixo tem que ser colocado na lixeira. A pessoa, ao invés disso, ela desvia o foco da questão em si, que era jogar o lixo fora da lata, e atribui isso como uma ofensa direta para ela, suponho, claro, e ela rebate assim, por exemplo, mas eu não estou comendo carne, tá legal? Você que é um comedor de seres vivos. A própria falácia. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não estou me isentando, talvez, numa perspectiva que ele queira colocar vegana, seja como for, com seus valores que são apreciáveis, maravilhosos, mas são inerentes de cada um. O que uma coisa tem a ver com o lixo que eu estou jogando para fora, né? O lixo está sendo jogado fora da lata de lixo, com o fato de eu comer carne e estar contradizendo a ideia evolutiva de que nós temos que deixar de comer os nossos irmãos, vamos dizer assim, sem razão, né, que não são movidos pela razão científica. Por exemplo, que seria uma coisa de dizer, os irmãos animais, como gostam de falar, né, gosta-se de falar. Bem, uma coisa não tem a ver com a outra, mas o que ele faz? Ele, para se defender do seu erro, ele busca um suposto erro do outro para poder destoar o foco na responsabilidade dele em jogar o lixo no lixo e que ele tenha jogado no chão. Então, na medida em que vem uma revelação espiritual, né? Aqueles que são portadores da revelação espiritual, e quando nós falamos revelação, são aquelas de caráter divino. Agora, percebe que toda vez que nós falamos do caráter divino, nós estamos falando em servir, em silenciar, em orar, em abrir mão da razão, né? De domínio da razão, na conotação de estar sobre a ideia do outro. Nós estamos falando em abrir mão, às vezes, de recursos materiais, né? A Bianca, agradeço a Bianca, né, que é o autor do livro da biografia de Allan Kardec, é o Marcel Souto Maior. Eu lembrava que é Souto Maior, não estava lembrando de Marcel. Eu ia falar Marcelo, mas Marcel Souto Maior. Obrigado. Vocês têm que me ajudar nisso, viu, gente? Eu gosto de dar... Olha só, Mateus Botelho falou uma coisa muito linda. Põe aqui para mim, Patrícia, do Mateus. Mortos são aqueles que buscam vida apenas na materialidade. Isso mesmo, né? Mortos são aqueles que buscam vida pela materialidade. A ideia é exatamente essa. Quando buscaram Jesus, eles falaram que buscar vivente no lugar de mortos, né? Mortos são aqueles que buscam vida apenas na materialidade. Isso mesmo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa chega portadora de uma mensagem que, evidentemente, não é fácil,
sob o ponto de vista daquilo que temos escolhido no nosso caminho, assim, escolhido não, nós temos observado que temos escolhido, estamos trabalhando para aprimorar, né? E que vem com a mensagem de que é necessário que abramos mão de nosso apego material, que abramos mão de nossa vaidade, que abramos mão de alguma coisa, eu naturalmente aplico as pessoas, né, eu, né, representando essas pessoas, aplico esta falácia de apresentar um erro do outro. Então, o que eu chamo? Eu categorizo de bruxo. Eu prefiro que o foco saia do meu caráter, né, do meu caráter egoístico, do meu caráter interesseiro, e jogo o foco sobre quem trouxe a mensagem. E fala, essa mensagem está vindo para deturpar a nossa paz. Porque todos aqui estamos egoístas querendo viver. Falácia de ataque ao argumentador. Olha só que lindo, Cristina Rosen explicando. Obrigado, minha esposa queridinha. Argumentum ad hominem. Muito importante a reflexão. Escolher ser feliz. Obrigado. Obrigado, meu amor. Que bom. Então, ele falou até o latim, que é muito interessante, né? Que é a falácia de ataque ao argumentador. Ataca o argumentador, né? Para não ter que se configurar. Então, o que ele faz? Chama ele de bruxo. Chama ele de bruxo e põe ele para queimar. Com isso, eu afasto a ameaça de alguma transformação que é concitada ao meu próprio caráter, ao meu próprio espírito. Né? Eu acho muito interessante que isso passa a ter assim, essa falácia de ataque ao argumentador, né? Que às vezes as pessoas falam que é franciscano, mas na verdade tem umas pessoas que usam indevidamente. Quando você pergunta alguma coisa à pessoa, ela te responde com outra pergunta. Também tem esse traço de... Né? É muito interessante isso, né? Mas vamos em frente. Eu estou querendo levantar, assim, a gente compreender como é que a gente fala assim, tem pessoas, nós somos assim. Né? Nós utilizamos desses recursos porque, às vezes, a gente não é muito confortável. E é muito interessante, eu percebo muito isso, que, às vezes, eu percebo muitos dos nossos irmãos, até nós passamos por esse processo, que, na medida que a gente começa a ter conhecimento ou se envolver verdadeiramente com a moral do Cristo, a gente tende a nos diminuir, falar assim, nossa, eu sou um porqueira mesmo, nossa senhora, nossa, eu parecendo uma formiguinha, ô sujeito horroroso. Aí a gente tem o orgulho de se achar pequeno. Fica aquela coisa, a gente utiliza o que nós estamos tentando combater para nos colocar, né? Exatamente nesse processo, né? Então, é muito interessante isso. A gente fica naquela, assim, de se condenar e tal. Eu acho muito importante, assim, que reconheçamos, na medida que caminhamos, onde já estamos felizes. E felizes por utilizar esses recursos na disciplina de trazermos para o nosso coração as demais coisas que nós gostamos. Então, aqui eu acho que é importante a gente se colocar e não falar, tem pessoas que fazem isso. Não, nós fazemos isso. Evidentemente, em graus, se é que é possível dizer assim, né, em graus diferentes, segundo a nossa individualidade, segundo a nossa vida, que cada um de nós é singular, segundo a nossa própria singularidade, né? É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes parecem consumado desvario. É que nós temos comentado. Eu acho muito interessante. Eu diria assim, nossos irmãos aqui do espíritas, que nós estamos aqui vendo palestras, participando, reflexionando, nós trazemos para o nosso dia a dia o raciocínio da vida espiritual, da moral do Cristo. Por isso que é interessante na hora que pensamos que os espiritistas são aqueles que estão no esforço de vencer as más tendências. Agora eu fico pensando assim, imagina quando você, num tempo, e eu consigo me imaginar, em que tais questões não entraram no rol das coisas serem pesadas nas minhas escolhas. Imagina. Eu fico imaginando, imagina como se eu tivesse qualquer dilema, qualquer questão, né, me colocada, poxa, você quer comprar isso ou não comprar, você vai investir aqui ou ali, você vai buscar esse emprego ou não, em que eu pesasse exclusivamente os aspectos materiais ou objetivos da materialidade, dos interesses da minha sobrevivência, ou dos interesses materiais da minha vida, ao pesar aquilo. Hoje eu acho difícil, porque nós temos buscado tanto, de alguma forma, né, que haverá todo esse peso, mas sempre haverá presente o peso, né, dos valores do Cristo ali aplicados.
né? Eu lembro, assim, eu trabalhei com produção de vídeo, eu lembro uma vez, assim, que isso ficou meio patente para mim, que chegou uma pessoa e falou o seguinte: olha, você tem esses recursos todos de vídeo, eu tenho aqui um negócio da gente fazer uns vídeos, já tem tudo esquematizado, quem vai comprar, onde vai distribuir, eu preciso só de alguém que saiba gravar, editar, que tenha câmera, luz e tal, eu arrumo os locais, os atores, as histórias, só preciso dessa, que vai dar um dinheiro muito grande, etc., para poder fazer. Eu acho que não vale a pena, eu falando, comprar equipamentos, aprender e ter um pessoal, eu prefiro contratar isso que fica mais tranquilo. Quer dizer, sob o ponto de vista de negócio, era uma coisa muito boa. Ele tinha os atores, ele tinha as histórias, ele tinha um distribuidor, tinha quem pagaria por aquilo e tal. Ele só precisava daquilo que eu tinha, que era conhecimento de fotografia, câmera, profissionais dessa área, para iluminação, etc. e tal. E eu falei assim, olha, que bom, coisa boa. E qual é a perspectiva? Olha, você vai fazer tantos filmes, dava um dinheiro X. Eu falei, nossa, que dinheiro maravilhoso, excelente. Vou adorar, vai ser uma coisa que vai, né? Vai ser feliz, eu praticamente vou dedicar a ficar fazendo isso. Aí eu falei, tá bom, e que filme era? Era filme pornográfico. Nossa, eu confesso para vocês, diante do dinheiro que era, sabe? Se já não houvesse aquela época, pelo menos um germe, né? Pelo menos um germenzinho, uma sementinha de mostarda, colocada em meu coração, a respeito da moral do Cristo, eu tinha aceitado. Ele não está chamando para eu participar das cenas, eu poderia sofismar nesse sentido. Ele não está falando para que eu, né? Não, ele está falando para ficar lá no trabalho, ficar atrás da câmera, né? Eu, peremptoriamente, falei assim, não por uma moral do mundo, porque a moral do mundo permite, tanto é que existe, é legal, né? Mas pelo germe de mostarda que eu já começava a colocar em meu coração e que eu não ficaria em paz comigo meu, apesar do dinheiro dentro disso. Né? Fica fácil quando a gente começa a falar de filme pornográfico, mas existem outras circunstâncias, né, na nossa vida de cotidiana, por isso que eu falo, não é legal a gente falar só dos outros, não, nós mesmos. A maioria, como não nos pertencêssemos à maioria, não, nós mesmos. Há determinadas circunstâncias que é necessário que alenquemos também esses valores do Cristo, dos quais temos buscado para colocar peso sobre as escolhas que vamos fazendo, e não fazermos a falácia de atacar o argumentador, né? Porque é isso que a gente faz. Quando nós buscamos essa sintonia, o nosso anjo protetor em sintonia com Cristo, né, nos dá ideias, nos dá sugestões de amor. Na medida que nós trabalhemos e nos esforcemos em manter sintonia com Cristo, mais fácil essa canalização se faz. Então, nós passamos a cada vez mais, a todas as nossas decisões, levar em conta também a moral do Cristo que temos escolhido, né? E aí a gente tem mais ouvidos e mais olhos para ouvir as palavras de verdade imortalista e não as acharem como consumados desvario. Não é verdade? Eu acho que é importante a gente pensar isso. Entregues ao efêmero, às vezes nós estamos entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Quando ele fala a luz da ressurreição, né, ele colocou ressurreição em letra maiúscula, porque ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo da demonstração da verdade, caminho e a vida, do modelo feito pelo Cristo, que chamou-se de ressurreição. Né? A não presença do corpo do Cristo ele tem um caráter simbólico. Né? Também tem uma questão de que poderia, e isso, né, fala-se, eu acho muito interessante, que fala, imagina se seria preservado até hoje. Né? E as pessoas passariam, já adoram um pedacinho do pano em que Jesus tocou e tal, claro, deve carregar energias, não estou desfazendo, mas adora esse pedacinho de pano. Imagina se houvesse o corpo mumificado de Jesus. Né? O importante é entender que as transformações que nós encontraremos em nós mesmos, elas não são de ordem material. O que se dá de ordem material é a expressão da transformação que conseguimos fazer em nós mesmos. Então, definida a eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários, ainda que incompreendidos. Então, cabe a nós darmos ouvido a essas manifestações, mas como fazemos isso? Preparando o nosso terreno, construindo nossos ouvidos, construindo nossos olhos.
buscando esse conhecimento, buscando esse recurso, não da razão de ter preponderância as coisas que eu acredito sobre as que as outras pessoas acreditam, mas tendo a razão como esse bem, esse recurso nos dado no reino nominal, para podermos construirmos sintonia com Jesus através do nosso anjo, do nosso guia protetor, através do nosso espírito protetor. Ao observarmos o que a sociedade como um todo faz, né, nos entendamos como presentes nessa sociedade. A Aldinha, o Fausto, replicaram essa questão da fake news, né? A fake news a gente não precisa, às vezes, de muitos recursos. Precisamos de recursos, por exemplo, de conhecimento, de entendimento, mas principalmente de recursos da fé, nos aspectos da confiança, para poder discernir a fake news. Então, toda vez que ela disseminar algo de ódio, e ódio é contrário à moral do Cristo que buscamos, toda vez que uma determinada notícia disseminar, falar mal de alguma pessoa, né, nós não vamos vibrar em ódio, porque nós passaríamos a ter uma psicosfera odiosa em nós. Então, nós descartamos como fake news, independente da sua origem. Né? Até que essa origem se caracterize efetivamente como própria de fake news. O que define o fake news é aquilo que, independente de ser esse ou daquele, se ela fomenta em nós valores do Cristo, do quais buscamos, não vamos analisar exclusivamente os aspectos objetivos materialistas, mas aqueles que verdadeiramente fazem diferença em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito eterno, segundo a nossa singularidade, nos apoiando naquilo que já conseguimos, naquelas sementinhas de mostarda que já estão plantadas em nós e que podem efetivamente crescer em luz que se expanda. Né? É isso, gente. Espero que tenha sido um bom proveito. Obrigado a todos que participaram. Gosto muito de quando vocês falam, né? Essa participação é muito bom. Convoco vocês a fazerem essa participação. Graças a Deus, obrigado, Edmir, minha querida, o Cristiano, né? Cristiano, nosso querido, a Ayana também, meus afilhados, né, de casamento. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês gostem da nossa nova capinha, né, do StreamYard. Agora está personalizada, né? Vamos fazer a nossa oração, então, para a gente encerrar essa quarta-feira, mas sabendo que nós continuaremos levando em nosso coração essas emanações maravilhosas que o Dr. Bittencourt traz para nos ajudar em nossos tratamentos, né? Então, vamos fechar os olhos, respirar fundo, e vamos agradecer Jesus pelo ar que nos rodeia. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que enche nossos pulmões. Obrigado pela luz que permite que nossos olhos enxerguem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tanto que tenhamos construído nossos ouvidos de ouvir as mensagens do infinito divino, do invisível, do natural de Jesus, do natural de Deus em nossas vidas. Muito obrigado pelas pessoas que nos cercam. Muito obrigado pela Aldinha, Fausto, Patrícia, Catinha e toda a equipe do Dr. Bittencourt que se esforça, que vibra em nosso benefício. Muito obrigado pelos meus amigos, pelos companheiros. Muito obrigado por nos ter colocado, Jesus querido, nesse meio, de nos dar a oportunidade de colocar sempre a sua moral, o seu caminho, o seu modelo, como diz Aldinho, modelito, modelinho, bonitinho, para nos inspirar, para nos sugerir ações de amor em nossa caminhada. Muito obrigado, Jesus querido, muito obrigado, Dr. Bittencourt. Sentimos as emanações maravilhosas de sua equipe e do seu amor sobre o nosso corpo, tratando o nosso corpo físico e mental. E que essas sensações que agora temos se expandam, chegando a todos os nossos queridos que de alguma forma nos relacionamos. Que assim seja, graças a Deus. Gente querida, muito obrigado. Até a quarta-feira e vamos continuar aqui acompanhando as nossas palestras da noite, tá bom? Um grande beijo a todos, até a próxima.